pessoal, futuros cabos e sargentos da Polícia Militar do Piauí. Como está aí os estudos? Como estão os estudos? Tudo dando certo? Então vamos agora para a nossa aula 3 de Direito Penal Militar. Vamos falar sobre deserção. Nós separamos essa aula só para esse crime porque ele é muito complexo. Provavelmente vem uma questão na sua prova sobre deserção e você precisa entender todas as variantes, todas as minúcias do crime de deserção para poder acertar a sua questão. Então está aqui o meu contato. Qualquer dúvida você pode mandar o WhatsApp ou você pode nos procurar no grupo do curso que a gente vai estar te respondendo, certo? Vamos agora para o crime de deserção. Ele faz parte do rol dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Por quê, pessoal? É importante vocês saberem do rol dos crimes, porque existem questões que vão te cobrar sobre esse rol dos crimes. Ele vai colocar lá, deserção, é crime contra a autoridade militar, é crime contra a administração militar, é crime contra o serviço e o dever militar. Então você precisa aprender isso. Então, se eu sou um desertor, eu não estou tirando o meu serviço. Ou seja, eu estou cometendo um crime contra o serviço e o dever militar, certo? Para facilitar o seu entendimento. E o que o artigo 187, caput do artigo diz? Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Observação: praticado apenas por militares do serviço ativo. Por que eu coloquei isso, pessoal? Porque hoje na nossa polícia nós temos a figura do pessoal do núcleo de reserva remunerada. E eles são equiparados aos servidores da ativa. Porém, o crime de deserção eles não cometem, porque o regulamento lá do núcleo prevê que se eles se ausentarem por uma quantidade de dias, eles são desligados do núcleo. E a função principal da investigação, da punição da deserção, é desligar o policial militar da polícia, né? do exército, da aeronáutica, das forças armadas. Mas no caso do servidor do núcleo de reserva remunerada, ele já é, entre aspas, né, aposentado, ele já recebe ali o seu subsídio mensalmente, então ele não pode ser desligado, ele vai ser desligado do núcleo, porque ele deixou de se apresentar. E o próprio nome do núcleo já diz, núcleo voluntário da reserva remunerada. Se é voluntário, ele não é obrigado a estar ali, tá certo? Então vamos voltar aqui. Artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Agora vamos destrinchar esse artigo, pessoal. Ausentar-se, ou seja, ele não apareceu, ele está ausente, né? Sem licença. Por que, pessoal, sem licença? Porque nós temos as férias, nós temos licença maternidade, licença paternidade, licença para tratar de interesse particular, licença para tratar de saúde da família, de saúde própria, licença especial. Tudo isso são licenças, pessoal. Então o militar ele pode, no caso das férias, passar 30 dias sem aparecer no quartel, porém ele está de férias. No caso do trânsito, ele tem até 30 dias. No caso do luto, são 8 dias que ele pode se ausentar. Vocês vão ver na legislação da PM essas licenças e a quantidade de dias. Por isso que o artigo ele fala sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer. Professor, e esse lugar que deve permanecer? Eu vou te dar um exemplo. Tu foi escalado para a missão das eleições e lá era o lugar, naquele colégio, era o lugar que tu deveria permanecer. O colégio ali não é um quartel, não é uma companhia, não é um GPM. Porém, ali era o lugar que tu deveria permanecer por mais de 8 dias. Pessoal, sempre que se falar em deserção, será o 9º dia. Mais de 8 dias é o 9º dia. O primeiro segundo, depois do 8º dia, já é o 9º dia, tá certo? Então, mais de 8 dias. Vamos lá. Na mesma pena, incorre o militar que, aí ele vai trazer as situações, os casos assimilados. Aqui é o caso típico da deserção. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias. E aqui são os casos assimilados. Inciso primeiro,
não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Acabou o trânsito, acabaram as férias, você tem 8 dias para se apresentar. Professor, o senhor não falou que é mais de 8 dias? Sim, é mais de 8 dias. Se no caso do fim do trânsito e das férias, tu se apresentar no 8º dia, tu não vai estar cometendo um crime de deserção. Agora, se tu se apresentar no 1º, 2º do 9º dia, já são mais de 8 dias, certo? Então, tu tem 8 dias para tu se apresentar nesse caso. Se segundo, deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele que termina a caçada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. Mais uma vez, volto a falar, tu vai ter 8 dias para se apresentar. Tu tem até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do 8º dia para tu se apresentar. Se tu se apresentar no 1º segundo do 9º dia, tu cometeu o crime de deserção, por conta dos casos assimilados. Vamos lá, inciso terceiro. Tendo cumprido a pena, você foi punido, né? Pegou ali uma cadeia, pegou ali para cumprir aquela pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Então tem até o 8º dia para se apresentar. E aqui é um caso que não tem dias, viu pessoal? A gente vai ver esse caso mais na frente bem esmiuçado. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Daquele velho migué, né? Finge que está doido, finge que está deficiente, e aí você consegue essa reforma simulando isso. Se mais na frente for descoberto que você simulou, você vai ser punido pelo crime de deserção, tá certo? E aí a gente vai ver situações. Um atenuante especial. Que é atenuante, pessoal? Aquilo que vai atenuar, que vai diminuir o impacto da pena. Se o agente se apresenta voluntariamente, tem que ser voluntariamente, dentro 8 dias após a consumação do crime, ou seja, passaram-se os 8 dias que você tinha que se apresentar, 9º dia configura-se o crime de deserção. Do 9º dia, tu conta 8 dias para frente, tu vai ter a tua pena diminuída de metade. E do 8º dia ao dia 60, tu vai ter a redução de 1/3, tá certo? A gente vai fazer uma linha do tempo aqui, que tu vai entender direitinho isso. Então, configurou-se o crime de deserção, 9º dia. Tu tem do 9º para frente 8 dias para se apresentar, para tu conseguir a redução de metade dessa pena. Passou o 8º dia, 9º dia, tu vai ter do 8º dia até 60 dias para se apresentar e ter essa redução de 1/3, tá certo? Recentemente no Rio de Janeiro, aquele youtuber que é policial militar, o Gabriel Monteiro, ele se ausentou por mais de 8 dias, né? E o comandante dele abriu um processo de deserção contra ele, né? Então, depois que ele soube dessa notícia que ele estava sendo enquadrado pelo crime de deserção, ele se apresentou voluntariamente, né? Se ele se apresentou voluntariamente, ele já tem a redução de uma metade. E foi logo após, não tinha completado os 8 dias, então ele tem essa atenuante da metade. O que vai acontecer, professor? Ele se apresentou, então ele até gravou um vídeo, estou de volta à Polícia Militar, mas é lei de praxe. Ele está de volta porque ele foi reincluído para se ver processado e julgado. E ao final ele vai apresentar as razões dele, se ele estava de licença médica, se ele, né? E aí vai ser dado o veredito a respeito dele. E aqui vamos ver um agravante especial, que agrava, que vai deixar a pena mais forte. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Ou seja, professor, e para a gente aqui do Piauí, como é que eu posso cometer um crime desse de deserção numa unidade estacionada em fronteira ou com um país estrangeiro? No Piauí não faz fronteira com outro país, mas você, militar do Piauí, você pode cometer esse crime, viu? Como, professor? Você que está na Força Nacional, está servindo aí na Força Nacional, é uma unidade que faz fronteira, né? Ali
no Amazonas, no Acre, que faz fronteira, você pode cometer esse crime. Você é militar e você pode cometer esse crime, né? Trazendo para a nossa realidade de policial militar. Então, nesse caso, a pena é agravada de 1/3. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 se tratar de sargento, subtenente ou suboficial. E aumentada da metade se for oficial. O que eu falei para vocês. Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então, se você é sargento, subtenente ou suboficial, a pena vai aumentar de 1/3. E se é um oficial, a pena aumenta de metade, certo? Então, está aqui a linha do tempo que eu falei para vocês, e vocês vão entender direitinho. Todo esse material, o professor Bruno vai enviar para vocês, o PDF, vocês podem imprimir essa linha do tempo para sintetizar o que a gente vem falando. Então, está aqui. O soldado Bruno, vou botar aqui o nome, o soldado Bruno está escalado para o serviço, 24 horas lá na Rony, né? Então, ele tem o primeiro dia de serviço dele para se apresentar. Ah, professor, 8 horas da manhã ele não se apresentou. Já conta o primeiro dia? Não, pessoal. Ele tem até as 23 horas, 59 minutos daquele dia. Se ele não se apresentou, aí começa a contar. A partir das 0 horas, começa a contar. Então, início da contagem da ausência, né? Primeiro vai ser a ausência. Vai ser aberto uma parte no segundo dia. Que ele faltar, vai ser aberto uma parte de ausência. Elaboração da parte de ausência que deverá ser publicada no boletim da unidade. Aí você vai contar. Está aqui. Vamos supor que hoje, dia 11, você estava escalado de serviço. Você não se apresentou no dia 11. Então, a partir do dia 12, você conta. Começa a contar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, do dia 13 ao dia 19, esse período é considerado chamado período de graça. Período de graça é até o 8º dia. Por que, professor, período de graça? Porque vai sair de graça, meu filho, você não vai cometer crime. Ah, professor, mas eu faltei o serviço. Sim, você vai ser punido disciplinarmente, mas não cometeu o crime. Você pode ser punido pela falta do serviço, mas não pelo crime de deserção se você apresentasse até o 8º dia, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do 8º dia. Já no dia 20, no dia 20, às 0 horas do dia 20, você já cometeu o crime de deserção. Então, é feita uma parte de deserção, termo de deserção, que deverá ser publicado no boletim interno. Então, vamos lá. Primeiro dia de serviço do soldado Bruno, ele não apareceu. Então, a partir das 0 horas do segundo dia, já começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º dia. Se apresentou até o 8º dia, é o período de graça. Ele não vai ser punido por deserção. Mas, dia 20, às 0 horas, ele já são mais de 8 dias, já é o 9º dia. Então, ele vai ser considerado um desertor. E aqui eu trago algumas características que, para se configurar o crime de deserção, alguns protocolos que tem que ser cumpridos. No primeiro dia, início da contagem da ausência, que já no segundo dia, elaboração da parte de ausência, que deverá ser publicado no boletim interno. Terceiro dia, elaboração de termo de inventário de bens particulares e da fazenda pública. O que é isso, professor? O soldado Bruno, ele tem um armário lá na base da Rony. Então vai lá o oficial com a comissão, vai arrombar aquele armário, vai verificar o que tem dentro daquele armário e vai fazer o levantamento do que tem dentro daquele armário. Quinto dia, todos esses dias aqui, pessoal, tem que ser feito diligências constatadas com despacho, por escrito. O comandante determina a viatura ir lá na casa do soldado Bruno, ir lá no trabalho do soldado Bruno, ir lá na casa da tia dele que ele costuma ficar, e na casa da namorada dele. Se não cumprir esse rito aqui, pessoal, o seu advogado ele vai desqualificar o crime de deserção. Então tem que ser cumprido todo esse rito. Professor, mas isso vai cair no concurso? Essa parte do rito? Acredito que não. Importante você saber a questão da contagem por dias. Primeiro dia, início do serviço, não apareceu, a partir do segundo dia você conta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 horas do nono dia, cometeu o crime de deserção. Certo, pessoal? Então, os efeitos... Vou apagar aqui. Ele é um crime permanente, viu, pessoal? Crime de deserção. Os efeitos da deserção perduram no tempo, motivo pelo qual, estando o infrator em constante estado de flagrância, este cessa quanto à sua apresentação voluntária ou captura, né? Sendo que até 60 dias após cometer o crime de deserção, tem as atenuantes, né? Se for voluntário. Se ele for capturado nesse período, não vai ter atenuante. Ou seja, a prescrição penal para a deserção ocorre nos termos do artigo 132. Isso aqui é importante, pessoal, questão de prova. Para as praças na idade de 45 anos e oficiais com 60 anos de idade. Explica isso, professor. O soldado Bruno tem 40 anos de idade, né? 40 anos de idade, desertou. Se ele passar 5 anos desaparecido, sem dar notícia, se ele com 45 anos aparecer, ele não pode mais ser punido pelo crime de deserção. Se ele for um oficial, mais de 60 anos, ele não pode ser punido pelo crime de deserção. Vai acontecer o que se chama de prescrição penal. Para os praças, 45 anos, para os oficiais, 60 anos. Certo, pessoal? Eu não sei se eu coloquei, mas teve um exemplo prático disso lá no QCG. Mas na frente vocês vão ver. Aconteceu esse exemplo aqui de 45 anos, 60 anos. Vamos agora para as questões, né? A questão do CFC 2019, o último CFC foi sobre deserção. De acordo com o CPM, configura o tipo penal de deserção ausentar-se um militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias, certo, pessoal? Correto. Mais de 8 dias. Assinale a alternativa que prevê um caso assimilado disposto no Código Penal castrense. Ele quer um caso assimilado. Vamos lá, letra A. Se um militar não se apresenta no lugar designado dentro de 5 dias, pessoal, aí você já corta. 5 dias. Tem que ser mais de 8 dias. Os casos assimilados, ele traz lá, fim do prazo de trânsito de férias, 8 dias, fim do prazo de trânsito de férias. Se o militar, tendo cumprido a pena, deixa de apresentar dentro do prazo de 7 dias, você já corta, pessoal, não é 7 dias, 8 dias. Se o militar não se apresentar no lugar designado dentro de 7 dias, você já corta, fim do prazo de trânsito de férias. Lembrando que no caput do artigo, traz lá, ausentar-se por mais de 8 dias. Nos casos assimilados, traz lá, fim do prazo de trânsito de férias por 8 dias. Cumpriu a pena 8 dias após o cumprimento da pena. Por quê? Porque no nono dia, ele tem até o 8º dia para se apresentar. Letra D. Se o militar consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. É o que responde a questão. Porque a letra E. Se o militar, tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 6 dias. 8 dias, viu, pessoal? Então, resposta certa, letra D. Aqui eu coloquei uma observação para vocês. Nas questões sobre deserção, se atentar sempre aos dias do enunciado de cada alternativa. Nos casos assimilados, ele vai trazer lá 8 dias. Por quê? Porque ele tem até o nono dia, tem até o 8º dia para se apresentar. O nono dia já é deserção. E no caso típico, mais de 8 dias, que é também o nono dia. Certo? Mais uma questão. Sobre o crime de deserção, é incorreto afirmar, traz aqui a letra A, é punível com reclusão. O que nós vimos? Que o crime de deserção, ele é punível com detenção, não com reclusão. A letra B, configura-se quando ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Aqui é a letra da lei, o caput do artigo. Letra C. Ocorre quando o militar consegue exclusão do serviço ativo, criando ou simulando incapacidade, caso assimilado. Letra D. A pena é diminuída de metade se o agente se apresenta voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação do crime,
Correto, pessoal? Da metade, se 8 dias, se de 8 a 60 dias, de 1/3. Letra E, em se tratando de oficial, a pena é agravada? Correto, pessoal. Se tratando de oficial, a pena é agravada. Se for subtenente, sargento, suboficial, aumenta 1/3. Se for oficial, aumenta a metade. Vamos para mais uma questão, essa do CFS de 2018. No tocante aos crimes militares, marque a alternativa incorreta, viu, pessoal? Aqui, ó. Ele quer a incorreta. Letra A. Configura o crime de motim quando reunirem-se militares, recusando obediência superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência? Correto, pessoal. Revisãozinha lá da aula 2 do crime de motim. Letra B. É crime militar abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado, ou o serviço que ele cumpria antes de terminar? Correto, pessoal. Letra da lei aqui do crime de abandono de posto, que nós vimos na aula anterior. Letra C. O militar que ausenta-se sem licença da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias, responde pelo crime militar de desrespeito superior. Pessoal, se ausentou por mais de 8 dias, qual é o crime? Deserção. Ele quer a incorreta, portanto a letra C responde a questão. Vamos ver a letra D. É causa de aumento de pena se o crime de deserção for praticado por sargento? Correto, pessoal. Sargento, subtenente, suboficial, aumenta 1/3. Oficial, aumenta a metade. É crime militar embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo? Correto. Crime de embriaguez de serviço, nós vamos ver na próxima aula. Então, a resposta certa é que ele quer que a incorreta é a letra C. O militar que ausentar-se sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer comete o crime de deserção e não é de desrespeito a superior. Mais uma questão aqui do crime de deserção. O crime de deserção tem por tutela penal o serviço militar, que eu falei para vocês, o rol dos crimes contra o serviço militar. Considerando a necessidade da instituição militar contar com seu efetivo estabelecido em lei. Sobre essa infração penal militar, é correto afirmar que, letra A, o militar no desempenho de função de natureza civil pratica crime de deserção? Negativo, pessoal. Se ele está o cara é professor, o cara assumiu uma função lá na Secretaria de Segurança, o cara assumiu uma função na Secretaria de Justiça, está à disposição. Então, se ele não apareceu para o serviço, ele está na natureza civil, ele não comete o crime de deserção. Tem que ser uma função de natureza militar. Letra B. A deserção é um crime impropriamente militar? Errado, pessoal. Ele é um crime propriamente militar. Está previsto apenas no Código Penal Militar. Letra C. Pratica crime de deserção o civil que é aprovado em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Piauí não comparece ao ato de sua incorporação? Aqui ele cometeu o crime de ser bisonho, de ser voador, mas ele não comete crime, porque é um concurso, ele é um civil, ele não precisa se apresentar para o concurso, tá certo? Letra D. O prazo de graça, aquele períodozinho que eu falei para vocês, do 1º ao 8º dia, do 1º ao 8º dia, é divisor entre ausente e desertor? Correto. Antes do transcurso desse prazo, o crime de deserção não se configura, sujeitando-se a militar, se for o caso, apenas a sanção disciplinar. É o que eu falei para vocês, que responde a questão da letra D. Ah, professor, mas o militar faltou ao serviço, se apresentou 5 dias depois. Meu amigo, ele se apresentou dentro do prazo de graça. Ele não vai ser punido? Disciplinarmente sim, penalmente não. Ok? Letra E. O sujeito ativo do crime de deserção pode ser, inclusive, um militar na reserva, remunerado ou reformado. O que eu falei para vocês no começo da aula? Que os militares do núcleo de reserva remunerado, eles não praticam crime de deserção, porque o núcleo é voluntário. E lá no regulamento do núcleo fala que se eles, parece que é 15 dias, se durante 15 dias eles não aparecerem nos serviços, eles são automaticamente desligados desse núcleo voluntário. Ok? Então a resposta certa é a letra D. O prazo de graça, o período de graça, é o divisor entre o ausente e o desertor. Vamos aqui para mais uma questão. No que concerne ao crime de deserção, é incorreto afirmar que, mais uma vez, a questão pede
o incorreto, o falso, o errado. Então presta sempre atenção. Pegou a prova, pessoal? Grifa logo a questão, se ele quer o incorreto, se ele quer o falso, porque tu tá lá, doidão para sair cabo, doidão para sair sargento, vê logo a letra A resposta, uma alternativa que é correta, então tu vai e marca, só que ele quer a incorreta, aí tu já perde a questão. Então a letra A, ocorre quando se ausenta o militar sem licença da unidade em que serve do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias, está correto, pessoal. É punível com detenção? Correto também. A pena é agravada de 1/3 se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro? Correto. A pena é diminuída de metade se o agente se apresenta voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação do crime? Correto. Ocorre quando se ausenta o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 5 dias? Aqui, pessoal, aqui já é incorreto, mais de 8 dias. Então, é o que responde a questão, a letra E, tá certo? São questões que você tem que ter atenção. Você vai para uma prova dessa, vai com calma, vai tranquilo, responde sem pressa. Por quê? Porque está sendo disputado ponto a ponto, certo? Vamos aqui para mais uma questão do crime de deserção. Professor, por que você está trabalhando muitas questões e só uma aula de deserção? Porque é o principal crime do Código Penal Militar, é o principal crime que vai ser cobrado na tua prova, é o crime de deserção. E é o crime mais complexo, não precisa entender. Então, Teodoro é policial militar e deveria retornar das férias no dia 25 de janeiro, às 22 horas. O professor, ele coloca as horas aí para quê? É só para colocar, não importa 22 horas, se é 8 horas da manhã, se é 9 horas, se é 10. Contudo, o policial não compareceu ao serviço. Em relação à suposta deserção do policial, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Então, ele estava de férias, né? Terminou o prazo de férias, ele tinha até o dia 25 de janeiro para retornar ao serviço. Letra A, deserção é crime militar em tempo de guerra e não pode ser imputada em tempo de paz? Negativo, pessoal. Letra B, a deserção será consumada no dia 1º de fevereiro. Vamos ver aqui, pessoal. Será dia 25 de janeiro que ele deveria se apresentar. Então, primeiro dia, 26, 27, 28, 29, 30. Janeiro tem 31 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1º de fevereiro, 2º de fevereiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do dia 26 ao dia 2 é o chamado período de graça. Ele tem até o 8º dia para se apresentar. Já no dia 3 de fevereiro, já é configurado o crime de deserção. Vamos ver se tem a letra D. A deserção será consumada no dia 3 de fevereiro. Vamos ver? Resposta da questão. Então, dia 25 de janeiro terminou as férias dele. Ele tinha que se apresentar. Não se apresentou. Ele tem até 8 dias para se apresentar. 26, 27, 28, 29, 30, 31 de janeiro, 1º de fevereiro, 2 de fevereiro. Aqui, ó. No dia 2 de fevereiro, do dia 26 ao dia 2 de fevereiro, acontece o que nós falamos, chamado período de graça. Já no dia 3 de fevereiro, ele é considerado desertor, tá certo? Então, aquele caso que eu falei para vocês, da prescrição penal, trouxe aqui um exemplo para vocês, do caso de prescrição penal. Isso aqui aconteceu, viu, pessoal? Aconteceu na prática. Um senhor estava lá no QCG solicitando o tempo de serviço dele, né? Ele chegou lá na seção lá do P1, se eu não me engano, PN1, para pedir tempo de serviço dele, porque ele tinha, tempos atrás, ele tinha entrado na Polícia Militar, né? E queria para verbar lá junto ao INSS, para a questão de aposentadoria. Então ninguém sabia quem ele era, ninguém encontrava no sistema informações sobre eles. Então foram levantando as informações, foram apurando, junto à corregedoria. Tratava-se de um praça desertor do ano de 1996. Aí perguntaram para ele, porque vamos supor aqui o nome dele, soldado Bruno Rafael. Soldado Bruno Rafael, você tem quantos anos? Tenho 44 anos. Isso foi porque não era soldado.
tem 44 anos, era soldado, rapaz, pois sinto muito, esteja preso. Por quê? Porque ele tinha 44 anos. E a prescrição penal, no caso de crime de deserção para praças, acontece com 45 anos e para oficial 60 anos. Então ele foi preso, recolhido ao presídio militar, reincluído para ser processado, julgado e expulso da polícia militar de forma legal, certo? Isso aqui aconteceu. O que pode acontecer com ele? Eu falei, vai ser reincluído, vai ser processado, julgado e expulso da polícia militar e vai pagar a pena dele. Por quê? Ele não sabia do caso da prescrição penal. Se ele esperasse completar 45 anos de idade, como praça, aconteceria a prescrição penal, e como oficial, 60 anos de idade. Ele não poderia mais ser punido pelo crime de deserção. Ele foi fazer um giro, fez um giral na vida dele. Então vamos lá aqui mais uma questão. O cabo Tício, da sede do 5º Batalhão em Teresina, é transferido para a 3ª Companhia do 8º Batalhão, sediada na cidade de Altos. São-lhe concedidos 8 dias de trânsito. Passado esse tempo, o referido graduado deixa de se apresentar em sua nova unidade, passando-se mais de 15 dias, mais de 15 dias. Nesse caso, ele comete que crime? Crime de deserção, viu, pessoal? Letra C. Não é ausência, não é afastamento involuntário, não é subordinação e deserção. Mais de 15 dias, ou seja, mais de 8 dias, 15 dias, crime de deserção. Mais uma questão. Sobre o crime de deserção, previsto no artigo 187 e 188 do Código Penal Militar, podemos afirmar, exceto, ele quer a exceção. Já marca aí na sua questão, exceto. É um crime propriamente militar, classificado como instantâneo, ou seja, se consuma logo que o militar ultrapassar os 8 dias de ausência de sua PM, ou por não apresentar-se dentro deste mesmo prazo no lugar em que for designado, fim do prazo de trânsito, férias e permanente, ou seja, pois se prolonga no tempo até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Letra B, é um delito de mão própria, ou seja, não admite coautoria. Letra C, está elencado no rol dos crimes contra a autoridade e disciplina militar. O que nós falamos, pessoal? Que o crime de deserção não é desse rol de crimes contra a autoridade, é um do rol dos crimes contra o serviço militar, tá certo? De acordo com a letra D, de acordo com o artigo 138 do CPM, embora decorrido o prazo de prescrição, ele só se extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos se praça, 60 anos se oficial. Esse é o prazo da prescrição penal. Então a resposta a essa questão, letra C, faz parte do rol de crimes, do crime contra o serviço militar e o dever. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver aqui a questão da deserção especial. Professor, mas traz isso no edital? Pessoal, o edital traz o crime de deserção, ou seja, aqui também é deserção especial, então pode ser cobrado. Então, talvez em outro curso, em outro preparatório, não venha sobre a deserção especial, mas nós estamos sendo responsáveis, te passando conteúdo para que tu não seja surpreendido. O artigo 190 diz: deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Pena, detenção de até 3 meses, se após a partida do deslocamento se apresentar dentro de 24 horas a autoridade militar do lugar, ou na falta dessa, a autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Ou seja, o militar é tripulante de um navio, faz parte de uma aeronave e não se apresenta para aquele deslocamento. Se dentro do prazo de 24 horas ele se apresentar após a partida do navio, após a saída da aeronave, pena de detenção de 3 meses. Parágrafo 1º. Se a apresentação se der dentro do prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias, pena de detenção de 2 a 8 meses. Se superior a 5 dias e não excedente a 8 dias, a pena de 3 meses a 1 ano. E se superior a 8 dias, a detenção de 6 meses a 2 anos. Então, esse aqui, o artigo 190, é a deserção especial. É quando o militar deixa de se apresentar no momento da partida do navio ou da aeronave de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou da força que ele serve, tá certo? E aqui nós finalizamos a aula de deserção.
respondemos várias questões para vocês e está aí, se atentar principalmente para o período de graça, que é aquele período do primeiro dia em que ele inicia a contagem até o 8º dia, se atentar para esse período de graça, se lembrar que na deserção é sempre mais de 8 dias, nos casos assimilados ele tem até 8 dias para se apresentar, sendo que no 9º dia, ou seja, mais de 8 dias, ele vai ser punido pelo crime de deserção, tá certo? A prescrição penal para os praças, 65 anos, 45 anos, a prescrição penal para os praças, 45 anos, para oficiais, 60 anos de idade, certo? Então, bons estudos e vamos agora para a nossa próxima aula.